Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno para mais um vídeo. Estamos um pouco parados no canal porque só vou fazer vídeos quando se realmente justifica. Este canal é um canal de análise de informação e hoje é um vídeo que se justifica, na minha opinião, fazer, porque aconteceu uma coisa grave relativamente a todo um processo que conhecemos, que é o processo eleitoral do Vasco, e como ele foi conduzido. Mas antes de mais, queria pedir aos meus inscritos para me darem mais força, compartilharem os meus vídeos com os seus amigos, conhecidos, a sua família, para que sejamos mais, cada vez mais aqui no canal Lusitano Vascaíno, a denunciar e a falar sem condicionamentos, a falar pelos sócios e pelos torcedores do Vasco, a sermos a voz dos torcedores e dos sócios do Vasco. Dê o seu like no vídeo também é bastante importante, e inscrevam-se no canal. Neste momento estamos algo parados, mas estamos sempre à escuta, e cada vez que há uma novidade ou algo de relevante na vida do Clube de Regatas Vasco da Gama, estaremos aqui ou em qualquer canal dos meus amigos para denunciar e para dizer o que nós pensamos sobre os variados assuntos que o Vasco atravessa nos dias que correm. Inscrevam-se no canal, que é bastante importante, porque cada vez mais, quanto mais sermos, mais temos força, a nossa voz tem força e mais credibilidade terá o Vasco, porque a nossa voz é a voz da credibilidade, a voz da sinceridade e a voz do amor ao Vasco em troca de nada. Eu sempre fui uma pessoa muito independente e sou um vascaíno completamente independente de candidatos políticos, de presidentes que estão neste momento no Vasco, dirigentes. Eu só quero e só analiso o trabalho deles ou qualquer outro trabalho de qualquer outro dirigente na premissa dos superiores interesses do Vasco serem cumpridos e de melhorar de sobremaneira o Clube de Regatas Vasco da Gama, que atualmente está num estado lastimável e absolutamente desastroso. Vamos então falar do grande tema deste vídeo, que é a alteração da decisão, aliás, na sequência do Dr. Edmilson Valentim e do Dr. Roberto Monteiro terem interposto recurso da sua expulsão dos órgãos sociais do Vasco, dos órgãos sociais do Vasco, tivemos uma decisão importante do juiz Carlos Saraiva, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão importante, mas que ao mesmo tempo eu considero ser inquietante para todos os que amam o Vasco e para todos aqueles que se importam com o Vasco neste momento e durante toda a sua história. E por isso é que vou dizer a minha opinião sobre a decisão que este juiz proferiu de uma forma corajosa, de uma forma independente, coisa que nem sempre acontece nos juízes do Rio de Janeiro, e por isso, para além de ser corajosa esta decisão, é uma decisão importante para o Vasco, para todos os torcedores do Vasco e todos os sócios do Vasco hoje compreenderem a forma como é gerido atualmente o Clube de Regatas Vasco da Gama. A decisão foi a volta imediata ao quadro social do Vasco destes sócios outrora expulsos por estes senhores. O Dr. Roberto Monteiro e o Dr. Edmilson Valentim, que, salvo erro, foi
presidente do Conselho Fiscal no tempo do Alexandre Campelo. Agora, mais do que a decisão, quero comentar o teor da decisão. O teor da decisão que eu considero da maior gravidade, elaborado por um juiz independente e sério e corajoso, como se demonstrou nesta decisão, dizendo o seguinte, que esta expulsão visava uma destruição de adversários políticos. Ele utilizou outros adjetivos, outras palavras, mas basicamente o que quis dizer e a forma que quis dizer foi esta. Foi uma tentativa de expulsão de desafetos políticos. Ele usa esta expressão, desafetos políticos. Ou seja, políticos que não estão de acordo com esta diretoria. E condicionar a democracia do Vasco desta maneira, com decisões absolutamente irresponsáveis e arbitrárias, é disto que vive e navega o Clube de Regatas Vasco da Gama neste momento. Com irresponsáveis e gente de má fé. Por isso é que eu vou perguntar diretamente, olhos nos olhos, ao Sr. Carlos Fonseca, Presidente do Conselho Deliberativo, salvo erro. O que é que ainda está a fazer no cargo? Porquê é que ainda não se demitiu? Porque foi por sua iniciativa que este processo se iniciou e se concluiu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Por sua iniciativa, tendo por proteção esses senhores da diretoria, que mais uma vez mancharam a história do Vasco e a história democrática do Vasco, fazendo com que um juiz elaborasse esta decisão altamente que dá vergonha a todos os sócios e a todos os torcedores do Vasco. Hoje no Vasco expulsa-se adversários políticos simplesmente porque não estão de acordo connosco. É uma vergonha e têm que ser todos demitidos ou apresentar a admissão. Das duas, uma. Ou o Sr. Carlos Fonseca tem a coragem e a decência de apresentar a sua demissão. E todos aqueles que no Conselho Deliberativo votaram a favor desta tragédia, desta vergonha, que é a vergonha de todos os vascaínos, têm que também ser demitidos ou demitirem-se de uma forma imediata. Passado 48 horas da decisão vergonhosa da elaboração, que eu considero ser uma vergonha para o Vasco, o que é que estes senhores ainda estão a fazer no Conselho Deliberativo do Vasco e o seu presidente também? O que é que ele ainda está a fazer? Mas, claro, nós sabemos que estamos a falar de peixe miúdo. Porque o graúdo, todos sabemos quem tem estas ideias. O graúdo está sempre mais lá em cima e não dá a cara por uma única medida, uma única decisão, quer no futebol, quer em termos financeiros e quer em termos políticos no Vasco da Gama. Vou voltar a repetir. Demitam-se de uma forma imediata. Se têm vergonha na cara, demitam-se de uma forma imediata da pouca credibilidade que ainda têm. Demitam-se ou digam de uma forma clara quem lhes deu a ideia de iniciar este processo de expulsão, de caça às bruxas, de políticos que não estão de acordo convosco. Esta é a exigência do canal Lusitano Vascaíno, que não se cala por vitórias dentro do campo. Não nos deixamos condicionar
por qualquer tipo de vitória dentro do campo, embora estejamos contentes com aquilo que se está a passar dentro do campo atualmente no Vasco. O Vasco tem melhorado graças à tábua de salvação e à boia de salvação que foi a contratação do Lisca para estes incompetentes, que não têm absolutamente projeto algum. Apenas navegam à deriva e fazem uma navegação à vista na diretoria do Vasco e a governar o Vasco todos os dias. Por isso é que exigimos a demissão dos senhores do Conselho Deliberativo que votaram a favor e do Sr. Presidente Carlos Fonseca, que não tem vergonha na cara e que, passado 48 horas, ainda está na presidência desse órgão de responsabilidade no Vasco da Gama. Não é por haver vitórias dentro do campo que não deixaremos de ligar a estas vergonhas que se passam dentro do Vasco da Gama. Sabemos que o Vasco da Gama não está a ser bem gerido, de maneira nenhuma. Agora está tudo um pouco mais calmo, porque os torcedores só veem vitórias dentro do campo. Mas mais cedo do que tarde vão voltar à realidade e vão ver que estes senhores não têm nada de Vasco, não sentem o Vasco e nem sabem a sua imensa, incomensuravelmente, a sua história. Incomensurável história que nos orgulha muito. Que nos faz combater contra estas vergonhas. E que nunca nos fará calar perante vitórias dentro do campo. Por isso, esta é uma decisão que no seu teor é gravíssima para o Vasco da Gama, para o seu clube. Todos têm que abrir os olhos, quer beneméritos, quer Conselho Deliberativo, quer os mais variadas responsabilidades e órgãos de responsabilidade dentro do Vasco, e aqueles que não tiverem de acordo com esta vergonha se pronunciarem de uma forma clara e inequívoca, exigindo a demissão destes senhores e exigindo responsabilidades de quem está na diretoria atual. Que é uma diretoria, relembro, fraudulenta e sem a legitimidade democrática dada pelos sócios do Vasco para estar lá. Tudo está mal e não vai acabar bem, porque estes senhores entraram de uma forma fraudulenta e vão sair, vou voltar a repetir, pela porta dos fundos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Independentemente de vitórias de pirro que tenham dentro do campo, nós não nos vamos calar perante vergonhas que achincalham o Vasco constantemente, como esta decisão do Sr. Juiz, que mais uma vez dou os parabéns e saúdo pela coragem que demonstrou através desta decisão. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o nosso presidente eleito, Dr. Levenciano, e o nosso projeto Somamos! Viva Portugal! Viva o Brasil! Saudações lusitanas, saudações vascaínas para todos vocês, de olho bem aberto, vascaínos, não só de vitórias dentro do campo. Viva o Vasco, porque estamos na segunda divisão e estamos, apesar de termos entrado na zona de classificação da Série A, estamos muito longe ainda de estarmos descansados quanto à subida para a Série A. E até em termos administrativos, dá vergonha como o Vasco tem sido administrado por este bando de incompetentes, por este bando de senhores que não respeitam o estatuto do Vasco, nem antes das eleições, nem depois das eleições. Por isso, vamos continuar a combatê-los pelo Vasco, somente pelo Vasco, pelos seus superiores interesses e pelo amor que o canal Lusitano Vascaíno tem ao Vasco da Gama, tem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado a todos, meus amigos, por terem acompanhado.